Então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27 em diante. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? João 6, 28. 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Senhor, mais uma vez pedimos tua bênção para falarmos, ouvirmos, sobretudo compreender e obedecer a tua palavra. O Senhor sabe que somos incapazes completamente de qualquer coisa dessa. Nós cremos no ministério do teu Espírito, por isso contamos com a tua unção. Que o Senhor nos ajude a ouvir o Senhor e servir tua vontade. Que o Senhor seja glorificado para a tua glória, em nome de Jesus. Jesus havia multiplicado os pães, como é um texto bem conhecido, e eles passaram a seguir a Jesus, não por causa de Jesus, mas porque eles tinham outros interesses no seu coração. Tinham desejo de usar o poder de Deus, a pessoa do Senhor, para benefício próprio. Você fala só um pouquinho mais alto. Então, Jesus então fala ao coração. E isso é um desafio que nós temos diante de nós. No lugar de encher a cabeça de conhecimento, precisamos ouvir o mestre do amor, nosso bom pastor, falar do seu coração ao nosso coração. Trabalhem, ele diz, mas não qualquer tipo de trabalho. O Senhor não espera de nós um ativismo religioso, desenfreado, cego. Trabalhe, mas não pela comida que perece. Ou seja, tudo vai passar, mas ele espera que nós venhamos trabalhar em qualquer coisa que fizer em nossa vida, seja profissional, na sociedade, no ministério, na família, mas em coisas que vão repercutir por toda a eternidade. Porque tudo vai passar. Então, que Deus nos ajude a não perder tempo, saúde, em qualquer coisa que não esteja direcionada, não seja direcionada por Ele e para Ele. Nós somos muito fácil sair do caminho, né? Então eles perguntaram, versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? E aqui nós temos dois equívocos. Primeiro, a tendência nossa como homens, seres humanos, é achar que podemos fazer a obra de Deus. E a obra de Deus ninguém pode fazer. Somente Ele pode fazer. Aí o que será de nós? Ele nos chama para sermos seus colaboradores. Então nós colaboramos quando estamos na vontade dele, naquilo que ele está trabalhando. Assim como foi a obra da criação, o que o homem poderia fazer na criação do universo? Absolutamente nada. Mas isso foi uma sombra da obra espiritual. Paulo relaciona a criação, quando ele diz: aquele que disse, haja luz, é o mesmo que resplandeceu a luz da glória de Deus na face de Cristo em nossos corações. Então há muitas metáforas, paralelos do mundo físico com o mundo espiritual. É uma tolice o homem achar que pode fazer a obra de Deus, vamos trazer um grande avivamento, vamos fazer isso. Isso é uma vaidade, nós não podemos absolutamente fazer nada. Se Deus não começar algo, nada começou, ainda que haja muito ativismo. Poderíamos perguntar: nós poderíamos ajudar a Deus a criar os céus e a terra? O universo? Não. Então, qual a esperança há para nós de que nós podemos fazer a obra de Deus? Nós não podemos. A obra de Deus é Ele que faz. E por sua graça, isso é uma condescendência, ou seja, Ele pode fazer tudo, mas Ele nos chamou para colaborar com Ele. Mas o primeiro desafio é esperarmos dele, é conhecermos a Ele.
é estarmos diante dele. E eles agora estão fazendo duas perguntas onde há equívoco. Quais são as obras de Deus? Ou seja, como se Deus tivesse muitas obras. Deus não tem muitas obras. Como que nós deveremos realizar essas obras? Um é achar que Deus tem muitas obras e outro é achar que nós podemos fazer. E o Senhor então responde corrigindo esses dois equívocos. Versículo 29. A obra de Deus, não no plural, no singular, uma única obra. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele enviou. Puxa, não sobrou nada para nós? Não vamos sair por aí realizando coisas. Ele fala que a obra que Deus está envolvida é essa, de nos levar a crer no seu Filho. E isso é uma decepção muito grande, né? Porque Deus nos chama para um relacionamento com o seu Filho. E a nossa tendência é produzir coisas exteriores. Produzir coisas que atraem os aplausos da terra, sem se preocupar se Deus está aprovando. E a gente vai olhar um pouquinho o espírito da palavra, né? A pergunta, na verdade, a palavra obra aí, tem uma palavrinha no grego que é chamada ergon, seria o mesmo que estivesse perguntando com o que Deus está envolvido hoje? Essa é a pergunta que eles fazem. Deus está fazendo alguma coisa? E o que é aquele? O que você está envolvido? Às vezes as pessoas perguntam, você trabalha? Vê alguém de cabelo branco assim, igual, você ainda trabalha? Claro que trabalha. E o que você faz? Ou seja, com o que você está envolvido? Assim também é Deus. Ergon. Se Deus está fazendo algo em todo o universo, o que ele está fazendo? E Jesus responde. O ergon de Deus, ou seja, o que ele está fazendo, tudo o que ele está fazendo, não importa se são coisas pequenas ou grandes, se envolve os pássaros, os astros, as constelações, o ser humano, tudo que Deus está fazendo nesse universo, o resumo de tudo isso, os bastidores de tudo isso, o propósito de tudo isso, é para que o seu Filho seja conhecido. Não tem outro motivo, Deus não tem outra obra. A única obra dele é essa. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas no Filho e para o Filho. Muito interessante que isso é uma decepção se o homem está buscando ter alguma proeminência, algum lucro, alguma vantagem em trabalhar para Deus. Não tem nada disso. A obra dele é o seu Filho. Que o seu Filho seja visto, reconhecido. Quando olhamos o capítulo 4 de Efésios, muitos falam do ministério de Efésios 4:11, mas Paulo vai dizer do verso 8 em diante que aquele que desceu é o mesmo que subiu. E ele desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro, mas Paulo coloca um para ali. Ou seja, qual é o motivo de tudo isso? Ele fez tudo isso para encher de si mesmo todas as coisas. Aí ele deu o ministério de Efésios 4:11, apóstolo, profeta, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para encher de Cristo todas as coisas. Não tem outro propósito. Na hora que o ministério passa a trabalhar com outro propósito, que não seja revelar Cristo e Cristo ser tudo em todos, então perdeu a linha do propósito de Deus. E aqui ele está dizendo isso, né? A obra de Deus, versículo 29, é esta: que creiais naquele que ele enviou. Agora é interessante que, para os gregos, é possível você acreditar numa coisa sem se envolver com essa coisa. E para o povo hebreu, é impossível isso. O crer seria o mesmo que mergulhar para dentro do objeto da sua crença. Se envolver. Está totalmente submergido, cheio. Seria como você falar que vai subir naquele avião e o único sentido disso é você realmente, no horário certo, você pegar o avião. Porque senão o avião vai sair e você vai continuar ali. É só um conhecimento intelectual. E esse é um problema do nosso tempo. Esse crer
é um crer na base do relacionamento. É uma rendição. É um amor que nos saca toda outra expectativa e dá sentido para a nossa vida. Esse é o sentido da nossa vida. Conhecer o nosso Senhor. E se Ele quiser que venhamos servir em algumas coisas, no sentido da sua obra, do seu ministério, na verdade, será o resultado da comunhão com Ele. Isso é muito diferente. Quando temos comunhão com Ele, a consequência é que tudo que Ele estiver fazendo, Ele pode nos envolver. Mas a maneira de servir será transmitindo Cristo enquanto nós servimos. Sermos transformados à sua mesma imagem e semelhança. Imagine que irmãos vão cuidar de crianças. Qual é o seu trabalho? O meu trabalho é não deixar as crianças fazer barulho na reunião. Não. Isso não é o seu trabalho. Que Deus nos ajude que não seja assim, porque se a gente tira as crianças da reunião, quando se tornarem adolescentes e jovens, vocês me tiraram da reunião todos os anos, então agora eu sempre fui um problema. Não é isso. Encher de Cristo todas as coisas. O trabalho com as crianças, com a música, com os caras, seja o que for, é nós enchermos todas as coisas com Cristo. Facilitar os meios para que Cristo seja conhecido. E se Ele não for conhecido, não podemos chamar isso de obra de Deus, não podemos chamar isso de qualquer outra coisa que traga o nome do Senhor. E o que mais nos escandaliza é que o Senhor ele é tão simples e a nossa tendência é complicar. Imagine o Rei do Universo, nasceu, não se achou lugar para Ele nas instalações, seria hoje os hotéis e pousadas, as casas, todos estavam envolvidos com religião e política. Maria colocou o neném aonde quando ele nasceu? Envolveu no lençol e onde pôs ele? Na manjedoura. Aí disse C.S. Lewis, um grande pensador do século XX, houve um dia que uma manjedoura, uma coisa tão simples, continha algo maior do que todo o universo. Jesus não foi colocado num palácio de um rei, ele foi colocado numa manjedoura. Depois ele foi viver numa cidade muito simples, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não podia ter escolhido um outro lugar? Lá foi ele. Depois vai chamar os seus discípulos, chamou homens improváveis. E ele trabalhou. Filho de carpinteiro, se tornou carpinteiro. Ele foi quebrando todas essas ambições humanas, né? Escandalizando a sociedade. Muito interessante que quando ele vai pregar, ele é batizado no Jordão, com João. Depois que o Espírito Santo vem sobre ele, ele não é lançado ao ministério público, ele vai para o deserto. Hoje todo mundo quer ir para a multidão. Jesus foi para o deserto. Claro que ele foi ser tentado, mas ele estava conhecendo o Pai no deserto. E quando ele volta de lá cheio do Espírito Santo, Lucas registra que ele entra na sinagoga, dão a ele o rolo do livro do profeta Isaías, ele abre a escritura, lê o capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele narra esse texto, depois ele faz sua pregação. Ou seja, ele lê o texto, e depois ele fala algo. Puxa, primeiro sermão do Senhor. Será que foi uma pregação expositiva? Como um bom reformado, um bom puritano, tem que ter uma hora com uma homilética, né? Ele termina de ler e fala uma frase bem pequenininha. Hoje se cumpriu essa profecia. Aí fecha o livro, entrega e senta. Acabou a pregação de Jesus. Que decepção. Como é que nós vamos aprender a ser um grande pregador com esse homem? Seminários duram a média de 4, 5 anos para você aprender uma boa homilética e sair de lá um bom pregador. E se você contabilizar no cronômetro, hoje se cumpriu essa profecia, não dá 1 minuto, 15 segundos talvez, 10 segundos. A vida do Senhor foi uma simplicidade. Totalmente uma simplicidade. Em todas as coisas.
Esse foi o nosso Senhor. Aleluia. Ele nos chama para essa escola de conhecer a Ele, sua natureza, sua comunhão com seu Pai. E essa é a obra de Deus, que venhamos conhecê-lo. E para esse conhecimento, nós temos promessas do Senhor. Podemos ver também em João capítulo 15. Perdão, João 16, versículo 12. João 16, 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Esse é o diálogo do cenáculo, do aposento mais alto, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. E ele está falando da sua comunhão com o Pai, o Espírito Santo. E diz que tem muito para falar ainda. Vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Interessante que João, aquele que reclinou ao peito do Senhor, a palavra verdade no seu evangelho, tem muito mais a ver com realidade espiritual. Porque os judeus que já seguiam ali na cultura judaica, eles conheciam a palavra escrita. E Jesus falava sempre, em verdade vos digo. Ou seja, vocês têm a verdade no sentido objetivo, doutrinário, mas não conhecem a verdade em verdade, ou seja, em realidade espiritual. O Atmani dizia que doutrinas são roupagens na terra de realidade espiritual no céu. Então, a menos que venhamos conhecer a realidade espiritual, não conhecendo nada. E será pior, porque podemos, pelo orgulho, achar que conhecemos as coisas porque conhecemos a casca do texto, mas não o conteúdo do texto. A doutrina é para nos levar à experiência com Deus. Claro que precisamos da doutrina, precisamos da teologia, mas a obra de Deus é esta. Não é que conheçamos sobre Ele, mas é que conheçamos a Ele mesmo. Então agora, ele está dizendo, eu tenho muito para falar, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Agora, olha que coisa tão nobre, tão profunda. Ele não falará por si mesmo ou de si mesmo. Mas o Espírito Santo é Deus. E ele não vai falar de si, não vai roubar a cena, não vai chamar atenção para si. Agora, aqui é o homem. Se o Espírito Santo é Deus e não chama atenção, trabalha nos bastidores, invisível, não chama atenção para ele, não fala dele. Por que o homem quer tanto chamar atenção para si? Quer o protagonismo, quer o primeiro lugar, quer discutir coisas. O Espírito Santo não vai fazer isso. E diz assim, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Mas as coisas que estão para acontecer são coisas em relação a Cristo. Não é uma escatologia ou um estudo do cumprimento das profecias dos últimos tempos fora de Cristo. Ou que tem a ver com todos os demais cenários, mas que não diz respeito ao conhecimento de Cristo e o enchimento de Cristo sobre todas as coisas. Por que isso, irmãos? Porque ele segue dizendo assim, olha, ele me glorificará. Aí está o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. Como sabemos se estamos na direção certa do Senhor? É se o Espírito Santo está nos guiando, se há essa evidência de que estamos sendo conduzidos para Ele, se Ele é o tema, se Ele é o fundamento, o conteúdo, se é Ele que é o motivo maior de todas as nossas ocupações, se Ele é a nossa expectativa. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que o Espírito Santo anuncia? Tudo que diz respeito
a Cristo. Pode falar de qualquer coisa, desde que diga a respeito a Cristo. Assim como temos aqui uma mesa, mas o propósito dela não é chamar atenção para si, ela é só um suporte para os equipamentos, assim são todas as coisas. Nada deve ter um fim em si mesmo. É dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso que ele recebeu acerca de Cristo, ele vai anunciar aos discípulos. Se não diz respeito a Cristo, começamos a suspeitar que é um outro Espírito que está trabalhando. Porque a obra de Deus é esta, que possamos conhecer a Ele. Sermos conformados à sua imagem. Quando Saulo é alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quer dizer, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, de uma cultura hebraica, na verdade era um homem profundo no conhecimento, ele conhecia grego, hebraico, poesia, ele conhecia tudo. Mas ele não conhecia o Senhor. E agora foi aquele choque para ele, né? Porque Jesus fala assim: para isso eu te apareci, para você ser minha testemunha e ministro, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu ainda vou me revelar a você. Paulo viu muitas coisas na Escritura, mas não viu Cristo na Escritura de maneira clara. Agora está tendo uma correção teológica na cabeça de Paulo, porque para os judeus eles criam no único Deus, e assim é verdade, mas eles não criam que esse único Deus subsistia em três pessoas distintas, uma mesma natureza, uma mesma essência, três pessoas, um Deus. Isso foi. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? E Senhor é o Senhor soberano. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então Paulo agora teve uma revisão teológica, porque o eu sou que apareceu a Moisés, que é chamado na teologia as teofanias de Deus, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros, foi o próprio Senhor Jesus, o anjo de Javé, que se revelou a ele. E agora Paulo está: uau! Então Jesus, que eu creio que era um impostor, um defunto, um falso, ele é Deus. Não é o Pai, mas é o Filho enviado pelo Pai. Aleluia. E que tem duas naturezas, ele é 100% divino e 100% humano. Aleluia. E agora ele morre, ressuscita, se cumpriram todas as profecias messiânicas nele. E ele ascendeu aos céus, está à direita do Pai, o Espírito Santo foi derramado, e que grande mistério, como ele diz em Efésios, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque agora aquelas pessoas que Paulo está perseguindo foram batizadas pelo Espírito Santo para dentro de Cristo. E agora o Senhor fala: você está perseguindo a mim, quando você está perseguindo essas pessoas que estão assim. Imagina uma revolução na cabeça de Paulo. Porque antes ele via todas as coisas, mas não via Cristo. Mas agora ele está vendo Cristo em todas as coisas, porque essa é a obra de Deus, que possamos conhecê-lo em todas as coisas. E se você for ver o chamamento de Paulo no livro de Atos, que tem 3 testemunhos dele, você vai encontrar que o Senhor fala: eu chamei você para ser minha testemunha e ministro. Tanto das coisas em que você me viu nas coisas, como daquelas que eu ainda vou aparecer a você. Então o ministério de Paulo é ver Cristo em todas as coisas e passar a falar de Cristo em todas as coisas por meio das Escrituras. Isso é ser uma testemunha, não apenas um mestre ensinando uma coisa que ele entendeu, mas não viu, mas ser uma testemunha. E aí, quando chegamos no capítulo 13, porque ele foi enviado com Barnabé da igreja de Antioquia, vamos ler versículo 27, Atos 13, 27.
Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, presta atenção nisso aqui, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Os moradores de Jerusalém e as autoridades de Jerusalém. Ele está falando da liderança. Os mestres, os líderes, os rabinos, escribas e fariseus, não conhecendo Jesus. Estão estudando tudo sobre o Messias. O Messias veio, mas não conhecendo Jesus, porque olharam para ele e disseram, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro, não estão aqui seus irmãos? Não é possível que seja ele. E outra coisa, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele não veio num cavalo do Egito, como aqueles grandes príncipes, generais e líderes vinham. Não, ele veio num jumentinho. É muito fraco. Ele não foi um grande líder. Que coisa tremenda isso, eles não conhecendo Jesus. Eles buscavam um reino exterior. E mais, nem as palavras das profecias que são lidas todos os sábados. Como assim? E é interessante que Jesus pergunta aos escribas e fariseus, vocês não têm lido? Mateus 19, eles perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, vocês não têm lido? Como vai perguntar vocês não têm lido para os mestres das escrituras do Antigo Testamento? Claro que eles estão lendo, mas eles estão lendo a lei com preconceito da religiosidade, com os óculos de opiniões próprias. E eles não entenderam que Jesus era a chave interpretativa de todo o contexto do Antigo Testamento. Toda a tipologia, parábola, profecia, sombras, tudo se cumpriu nele. E aqui ele está dizendo, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas. Então eles não conheciam nem a palavra profética e nem a pessoa do nosso Senhor. E aqui está um grande perigo hoje das pessoas que falam de palavra profética. Como se a palavra profética fosse qualquer uma outra coisa que não diz respeito ao nosso Senhor. Toda a palavra profética na Escritura diz respeito a Cristo. Tanto o cumprimento na primeira vinda, nesse tempo agora que nós estamos da graça, como a sua segunda vinda. Nada pode ser visto na Bíblia, entendido na Bíblia, separado da pessoa e obra e palavras do nosso Senhor. E aqui, porque eles não conheciam Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidos todos os sábados, você imagina, eles estão falando das palavras proféticas todo sábado, mas não conhecia aquele de quem a palavra falava. Em João 5, Jesus diz para ele que ele esquadrinhava as Escrituras para obter a vida eterna. Ou seja, eles estão vindo às Escrituras com motivo que não era o primeiro motivo que deveria ser. Estão indo à Escritura para obter a vida eterna, estão preocupados com eles. Mas Jesus fala, mas elas dão testemunho de mim, ou seja, não existe vida eterna sem ele. Ele é a vida eterna. No capítulo 17 de João, ele vai dizer, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus, que conheça aquele a quem ele enviou, ou seja, não existe vida eterna fora de Cristo. Vocês estão esquadrinhando as Escrituras para obter nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. E vocês não querem vir após mim para ter vida. Hoje é assim. Muitos estão estudando, fazendo curso, fazendo muita coisa. Quando você vai procurar o Senhor como centralidade, encabeçamento, fundamento, conteúdo, onde está? E é estranho, porque esses aqui, não conhecendo Jesus nem o sentido das palavras dos profetas, o que eles fizeram? Cumpriram as profecias quando condenaram Jesus.
Alguém disse, creio que foi C.S. Lewis, que a palavra de Deus vai se cumprir também na sua vida. Seja você um Judas ou um João. Ou seja, de alguma forma ela vai se cumprir. E aqui se cumpriu, porque eles crucificaram Jesus. O Jesus de quem ele estava estudando as Escrituras, mas porque não conheciam a Cristo, nem o Espírito da palavra, crucificaram Jesus como se fosse um falso Cristo. Que perigo é termos qualquer movimento espiritual descentralizado do nosso Senhor. E aqui está Paulo, que querendo agradar a Deus, o que Paulo fez? Ele perseguiu a igreja de Deus. É possível ser sincero e sinceramente estar errado. Não é suficiente ser zeloso. Paulo foi zeloso, mas ele cometeu muitos equívocos e perseguiu aqueles que eram filhos de Deus. Quantas coisas ao longo da história da igreja têm acontecido assim. Cristãos crucificados por cristãos, achando que estão fazendo uma grande obra para Deus. Deus nos ajude. Vamos no livro de Efésios, capítulo 1. Então vamos encontrar Paulo apresentando para nós uma leitura espiritual da obra de Deus. O que Deus está fazendo? Versículo 9 do capítulo 1. E 10. Efésios 1, 9 e 10, perdão. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui está o mistério da vontade de Deus. Fazer convergir em Cristo. Aí está a obra de Deus. O que Deus está fazendo hoje? O mesmo que ele veio fazendo em todo o tempo. Com o que ele está envolvido? Qual é a etapa da obra de Deus hoje? A mesma sempre quando ele estiver trabalhando. Convergir todas as coisas em Cristo. Que ele seja a cabeça, Senhor, enchimento. Agora é claro, né? Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Quando houve a queda daquele querubim ungido, é como que houve um caos no universo. E houve trevas. Quando Adão caiu, também descentralizou dele. Houve uma separação. Agora Jesus veio, morreu em nosso lugar, salva o homem, dá o seu espírito, mas qual é o propósito? Levar o homem para o céu? Não. Ainda que isso aconteça, pela graça. Mas o propósito dele é convergir todas as coisas em Cristo, para que Cristo seja Senhor de todas as coisas, começando primeiramente por meio da igreja. Puxa, mas se a obra de Deus é convergir todas as coisas em Cristo, uau, nós vamos ter um problema aqui. Porque o livro de Hebreus menciona Abacuque, dizendo que Deus, mais uma vez, vai estremecer, derrubar todas as coisas. Todas as coisas que são transitórias, para que só as coisas eternas permaneçam. Significa que aquelas coisas também que tomaram o lugar de Cristo vão ser removidas. Então isso pode ser dons, ministério, obreiros, qualquer coisa que se tornou o centro onde as pessoas reúnem, têm expectativa, essas coisas vão ser abaladas e removidas. Muitas coisas que são atribuídas a Satanás, está acontecendo um grande problema lá naquele movimento, naquele ministério, o diabo está... Não é o diabo, não. E ainda que seja o diabo, como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus, Deus permite. Porque a obra de Deus é congregar todas as coisas em Cristo. E ele está fazendo isso. Em João 11, foi a primeira vez que eu conheci o Júlio lá, ele lembrou que eu dei uma mensagem lá, que Jesus morreu para congregar em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos.
congregar em Cristo. Quer dizer, o Senhor está nos tirando de tantos outros movimentos que roubaram o lugar de Cristo, geraram uma falsa esperança, e está congregando todas as coisas em Cristo. E aí, quando Paulo vai falar de ministério, capítulo 4, Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ou o pensamento mais correto seria homens dons. Os dons aqui são os próprios homens, ou as próprias pessoas, capturadas por Cristo. É um pensamento do Salmo 68, quando o povo de Deus ia para a guerra, vencia o adversário e trazia sua liderança como cativo e levava até os montes e tirava ali os seus emblemas de autoridade. E Paulo está dizendo, o Senhor nos capturou quando ele ascendeu ao trono. Agora nós somos escravos de Cristo. Esses são os servos da ascensão. Estão debaixo do trono, debaixo da autoridade do nosso Senhor, como ele disse, toda autoridade me foi dado nos céus e na terra. Então ele... Mais uma vez que a obra é dele. Ah, é dele. Não é nossa. Não é nossa. Nada. O que vamos fazer? É crer. Está com ele. Mas é só isso? Queria fazer alguma coisa, né? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E tem um para aí na sua Bíblia, não tem? Tem. Para que ele fez tudo isso? Encher todas as coisas. Mas encher de quê? De Cristo. Encher dele mesmo. É para isso que ele deu o ministério, é para isso que existe a igreja. Esse é o propósito maior. E ele vai dizer que a igreja, nesse livro de Efésios, é a plenitude daquele que enche de si mesmo todas as coisas. E a igreja? A igreja é o corpo, é a plenitude dele. Não é para ninguém aparecer. Ele quer ser visto, continuar trabalhando na terra por meio daqueles que foram capturados por ele. Então, que coisa maravilhosa que ele deu esses ministérios de Efésios 1:11, Efésios 4:11, para que Cristo seja conhecido, transmitido, edificado na igreja. Esse é o nosso chamamento, não temos outro chamamento. Que o Senhor nos ajude, né? Então, o mestre estaria atrapalhando a obra de Deus se ele ensinar qualquer coisa por meio do qual ele não estiver transmitindo Cristo, levando os ouvintes a conhecerem Cristo. Como fizeram os escribas e fariseus. Conheceram as Escrituras, mas mataram e crucificaram o Senhor porque não conheceram Cristo por meio das Escrituras. Então o ministério pode se tornar um grande problema quando ele tiver um fim em si mesmo. Se torna um grande problema. Então, amados irmãos, queridas irmãs, quais são as obras de Deus pelas quais devemos trabalhar? Não existe as obras. Existe uma única obra. E a obra de Deus é essa. Crermos, conhecermos, sermos capturados, encabeçados. Ele vem a tornar, a reunir todas as coisas nesse centro inabalável que é o nosso Senhor. Isso é tão maravilhoso e tão encorajador. Isso traz descanso, que o nosso chamamento é para a comunhão com Ele, e à medida que temos comunhão com Ele, os lugares onde Ele tiver que ir, as pessoas que Ele tiver que tocar, como aconteceu com a mulher samaritana, João diz, e era necessário que Jesus fosse a Samaria. Então é Ele que vai guiando a gente. É Ele que faz a obra por meio de nós e nós nele. Né? Não é uma obra do homem sem Ele, mas ao mesmo tempo que é Ele que trabalha, hoje, nesse tempo, Ele trabalha usando aqueles que são membros do seu corpo. E eu termino dizendo que, ontem eu meditando um pouco sobre essas coisas, o livro de Hebreus diz que
O nosso Senhor, no capítulo 1, ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Óleo de alegria. O Espírito do Senhor Deus me ungiu com óleo de alegria. O Evangelho são boas novas de alegria. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e o que mais? E alegria. Quer dizer que quando nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo, convergindo todas as coisas em Cristo, haverá alegria. Amém. Mas hoje temos tanta angústia, tristeza, desapontamento. Por quê, irmãos? Porque quando Cristo sai de cena e outras coisas tomam o lugar de Cristo, seria como uma eclipse. Lembra quando a lua toma o lugar do sol? Durante o dia tem trevas, e assim acontece na obra do Senhor. Qualquer coisa que entra no lugar de Cristo, o Espírito Santo sai, o esforço humano entra, e como não temos a obra do Espírito Santo em nosso interior, trazendo iluminação, graça, revelação, às vezes somos constrangidos a fazer coisas sem a graça de Deus. E o que isso vai gerar? Decepção, tristeza, angústia, agonia, depressão. Quantos cristãos estão tão sofridos hoje? Mas o Senhor está nos chamando, como Ele chamou. Vinde a mim todos vós que estiverem cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todos que estiverdes sobrecarregados, o pensamento é exaurido, mente sobrecarregada, saturada, com tanto conhecimento, tantas coisas que não transformou tristeza em alegria, angústia em graça. Mas quanto mais conhecemos coisas, mais profundamente devastados nos tornamos. Eles falam, não, vinde a mim. Não corra mais para lá e para cá. Somos chamados para essa pessoa. E ele, assim como ele sentava numa praia ou na montanha e o Pai trazia as pessoas para ele, quando ele é tudo em todos, o centro, ele mesmo vai atraindo as pessoas e vai fazendo tudo convergir em torno dele. E aí temos descanso, temos comunhão, temos graça, os dons de serviço começam a multiplicar, nós podemos confiar e ter esse cuidado. Não corra. O Espírito Santo é como aquela pomba, né? Se você for muito agitado, você pode espantar. Nossa alma é muito agitada, nossa carne quer promover coisa, né? Precisa não. Deixa que ele coordene. Ele junta. Que o Senhor nos ajude. Que essa palavra venha nos encorajar e nos animar. Poxa, mas somos um grupinho, pelo menos em Montemor, tão pequeno, somos tão fracos. E aí o Senhor nos faz lembrar. E Betânia? Jesus deixa uma grande cidade e vai para uma aldeia. Em Jerusalém você tem templo, em Betânia você tem casa. Em Jerusalém você tem uma liderança hostil que perseguiu Jesus. Em Betânia você tem amigos. Né? Em Jerusalém Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Em Betânia Jesus recebeu o derramamento de um óleo de perfume que valia 300 denários, ou seja, 100 vezes mais. Em Jerusalém tem o dízimo, lá você tem tudo. Lá ele tem amigos. Perseguiram Jesus para matá-lo, não acharam ele. Quando chegamos em Betânia, ele está na casa de Simão, um leproso. O único lugar que os líderes judaicos não entram, na casa de um leproso. Mas você tem lepra por fora, na concepção da religião, e um perfume derramado por dentro. Então, Betânia é o lugar da comunhão, é o lugar do descanso. Claro que no começo, Marta começa a fazer uma obra para Deus na inquietação que apartava. Quanto mais Marta trabalhava para Deus na inquietação, mais distante ela se tornava. Maria se assentou aos pés do Senhor para que o Senhor fizesse uma obra em Maria. Graças ao Senhor que no capítulo 12 de João teve uma ceia, antes da ceia do capítulo 13, e Marta servia a mesa. Então ela estava ajustada. O Senhor sabe do nosso amor, do desejo de servir a Ele, mas Ele vai nos ajustando em Betânia. Mas lembre, Betânia é um lugarzinho
que ninguém esperava que poderia vir alguma coisa boa de Betânia. Mas eu fico pensando, o que era a igreja em Jerusalém? Era Betânia multiplicada. Foi lá que eles aprenderam a comunhão, a viver junto, a repartir tudo. Que o Senhor nos leve a essa simplicidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aprender de Ti, do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pedimos perdão, Senhor, por nossa alma tão inquieta, tão agitada, tão orgulhosa. Limpa o nosso coração, nossa motivação. Nos ajude a entrar nesse descanso que supre e que dá sentido a todas as coisas. Possamos vir ao Senhor, encontrar descanso nele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. E que o Senhor, através de nós, Senhor, possa fazer todas as coisas. Que tudo nosso, na verdade, seja completamente do Senhor. Todas as coisas, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.